E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz essa estante estilo container. Bem, mas antes de eu começar esse vídeo, não esquece aquele joinha bacana já no começo do vídeo, porque senão você pode esquecer e não está inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. Lembrando que no final do vídeo eu volto para dar as dicas finais sobre esse projeto. Eu comecei o móvel fazendo todas as marcações das linhas de corte. Essas marcações foram feitas na tampa frontal e traseira. E na sequência eu fiz os cortes para os nichos. Esses cortes eu fiz com a serra circular com um trilho, mas também daria para fazer com a serra tico-tico. Optei por essa serra por ser mais precisa e mais rápida, sempre tendo cuidado para que o corte ficasse na posição correta. E para finalizar o corte da serra circular, eu utilizei a serra tico-tico, apenas para fazer o final do corte. E as peças que foram retiradas do nicho, eu cortei para fazer todas as tampas que seriam necessárias para o móvel. Depois de ter feito isso, foi a hora de começar a montagem. Comecei colando todas as peças laterais e parafusando com 3 parafusos. Em toda essa etapa de fabricação, eu utilizei MDF de 15 mm e parafusos de 4,5 por 45. Essa montagem foi feita por etapas, colocando primeiro todas as peças laterais e depois a tampa de fundo e de topo. As tampas de fundo e de topo foram feitas com 2 peças, apenas para um melhor aproveitamento do material, evitando assim que eu cortasse um pedaço de chapa novo. Uma outra coisa muito importante é utilizar cola em todas as juntas, para que as peças fiquem bem firmes e bem posicionadas. Depois de ter colado todas as laterais na peça de frente, eu virei o móvel e coloquei a peça de fundo, lembrando de parafusar de forma intercalada, permitindo assim pequenos ajustes no móvel. Então você parafusa uma lateral embaixo e depois a outra em cima. Assim você consegue ir ajustando o móvel e ter uma perfeita união de todas as peças. E depois de ter feito isso, eu coloquei todas as travessas intermediárias. Essas travessas farão o suporte dos nichos, que serão feitos em OSB, por isso foram fixadas na parte interna, sempre em pares. Depois de ter feito isso, eu comecei a cortar a chapa de telha galvanizada. Aqui eu estou utilizando a telha galvanizada trapezoidal. É ela que vai dar o toque de container para o nosso móvel. Foram cortadas diversas partes para revestir o móvel inteiro. Então foi posicionada a telha sobre o móvel e parafusada com parafusos autobrocantes de ponta agulha. Isso facilita a montagem, pois não há necessidade de fazer pré-furos. Depois de ter parafusado todas as chapas, foi a hora do acabamento. Como essa chapa corta a mão com muita facilidade, eu coloquei cantoneiras em todos os cantos para evitar que alguém se machucasse. E antes de continuar a montagem, eu optei por passar fundo preparador em toda a peça. E isso facilitou em muito a pintura, pois a peça em si já estaria toda com fundo preparador. Foram aplicadas 3 camadas de fundo em todas as peças de metal. Lembrando que essa é uma etapa importante para uma boa aderência do esmalte de acabamento. E depois de ter feito essa pintura, eu comecei a montagem dos nichos. Aqui eu estou utilizando OSB de 11 mm. E para que ele ficasse um pouco mais robusto, eu colei uma tira de 1,5 cm sobre as bordas, fazendo assim um pequeno engrosso. E essas tiras foram coladas e fixadas com um pinador. Depois que as bandejas estavam prontas, foi hora de colocar elas no seu lugar final. Um detalhe importante é que esse engrosso permitiu dar acabamento às partes que estavam expostas da telha, evitando assim que alguém se machucasse ao manusear o móvel. Depois de fixada a parte superior e inferior do nicho, eu apliquei a tampa lateral e fixei ela também com pinador. E na sequência o fundo do nicho, aplicando cola, posicionando o fundo e pinando ele todo com pinador no final. Um outro detalhe importante é que na peça lateral não possui engrosso, o engrosso foi colocado posteriormente, permitindo assim um melhor acabamento. E esse engrosso foi colocado apenas com cola, eu não utilizei pinos nele. Terminado isso, eu fui para a parte de acabamento dos trapézios que tinham ficado na parte superior da bandeja. Para isso eu fiz um pequeno gabarito dos furos a serem preenchidos e cortei diversas peças iguais. E então bastou aplicar cola nos buracos e posicionar esses pequenos trapézios, ficando assim com um ótimo acabamento em todo o móvel. Depois disso foi só lixar todas as peças de madeira e aplicar seladora e também pintar o móvel com esmalte de acabamento. Aqui eu utilizei um esmalte acetinado de base água. Foram aplicadas 3 demãos para que a pintura ficasse bem uniforme. Strikes by my window, hits my chest right in the morning.
slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth breathe, but it's not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way. Bem, e agora que você já viu como foi todo o processo de fabricação desse móvel, você deve estar se perguntando sobre a lista de materiais ou o projeto. A lista de materiais eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Bem, e já vou dizendo que não vai ter projeto. Mas por que não vai ter projeto? Porque esse projeto pode ser dimensionado de diversas formas e vai depender muito do fabricante da telha que você vai comprar. Por quê? É simples. Esse espaço aqui em cima, essa parte baixa aqui em cima, ela pode variar muito de fabricante para fabricante. E se eu passar o projeto, pode ser que no projeto que você for executar, essa parte do nicho caia aqui em cima do trapézio. E aí vai ser muito mais difícil você conseguir fazer esse móvel. Bem, mas é claro que eu não vou deixar ninguém na mão aqui, eu vou passar as medidas finais do móvel. O móvel ficou com as medidas finais de 2,10 metros de altura, 88 centímetros de largura e 31 centímetros de profundidade. Essas foram as medidas que eu achei ideal de acordo com as telhas que eu havia comprado. Então é muito importante você comprar as telhas antes, fazer um projetinho e depois partir para a execução para os cortes de MDF ou de compensado, da maneira que você decidir fazer esse móvel. E esse também é um projeto que precisa de alguma habilidade e de ferramentas para fazer, porque você vai cortar metal, e cortar metal não é fácil, não é tão simples quanto cortar madeira. Bem, a ideia principal aqui é mostrar que a gente consegue combinar uma série de técnicas para poder fazer um móvel totalmente diferente do que é vendido no mercado. E isso é muito interessante. Uma outra coisa é que você pode sim pegar esse projeto, pegar esse vídeo e levar para o seu marceneiro, levar para o seu serralheiro para cortar de repente as telhas. Vale a pena às vezes a gente fazer esse móvel por etapas. Eu não tenho ferramenta para trabalhar com metal, então eu vou pedir para um serralheiro cortar para mim. Eu não tenho ferramenta para cortar madeira, vou pedir para um marceneiro fazer para mim. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece aquele joinha bacana nesse vídeo para poder compartilhar esse vídeo com muitas pessoas. Não está inscrito aqui no canal? Se inscreve aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!